76. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 477. A Bengala de Deus. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. O anel pairando no céu começou a se mover. Um botão foi pressionado, como o gatilho de um revólver. Uma luz azul em arco brilhou e algo escapou dela, caindo direto no chão. Na terra, era tão pequeno quanto uma pena, minúsculo e fino. Mas, no instante em que entrou na atmosfera, transformou-se em um dragão flamejante com centenas de metros de comprimento, rugindo em direção à terra. Iluminou o céu como o sol nascendo ao amanhecer, mesmo que o sol já estivesse no céu. Foi exatamente como Gênesis descreveu a cena da destruição de Sodoma e Gomorra por Jeová, e quando Ló chegou a Zoar, o sol saiu, e o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu. A cidade foi destruída em Sodoma e Gomorra, juntamente com todos os seus habitantes, e toda a terra foi destruída. A mulher de Rhodes olhou para trás e se transformou em uma vara de sal. Quando o fogo tocou a superfície, não havia som no espaço. O rastro espiralado de fogo estava gravado no planeta azul. A chama, com milhares de graus de temperatura, queimava. A violenta onda de choque varreu tudo e transformou tudo ao redor em pó. E os pedaços de carne no meio da explosão viraram pó há muito tempo. É como dar um tapa em um mosquito. Neste momento, no prédio da Câmara de Comércio Crimson, um homem de terno no último andar olhava na direção da cidade de Wangai. Com isso, Wangai será uma bagunça novamente. Com um sorriso, ele se virou e foi embora. Agora mesmo, dentro da estação espacial, Lin Shaowen testemunhava tudo com o mesmo sorriso. Você ousou mirar no Deus? Então terei que te matar primeiro. Ele observou a onda de choque se dispersando. Levantou a mão direita e, com o polegar e o indicador erguidos, fez um gesto de atirar. Boa tentativa. Ponto. Aqui é o escritório de comando do primeiro corpo. Equipe I, por favor, responda. Repito, por favor, responda. A comunicação cheia de ruído era adequada em meio às ruínas. Uma brisa passou e levou embora a terra das paredes quebradas. Os destroços começaram a se mover quando uma mão se estendeu entre as ruínas. Com um rugido profundo, ele jogou fora a pedra que estava em seu peito. O traje de proteção estava quebrado, seria o fim dele se ele permanecesse por mais tempo nas proximidades com radiação tão alta. Ele já conseguia sentir o cheiro doce no ar. Era um sinal de radiação excessiva. Sem ficar mais tempo, Feng Yu subiu das ruínas enquanto tremia para soltar sua perna presa nos escombros. Seu esqueleto cinético estava semidestruído. As articulações brilhavam com fogo enquanto emitiam ruídos estridentes ensurdecedores. A placa de polietileno na frente do seu peito estava completamente quebrada, enquanto a estrutura de metal que conectava as placas estava cedendo. Ele arrancou a placa contra o peito, olhou para a rachadura com um medo persistente e então a jogou no chão. Os pedaços de carne e o lago não estavam mais lá, restava apenas um poço fundo. Havia caos em todos os lugares. O meteoro destruiu os pedaços de carne tudo ao redor. Quando Feng Yu estava se preparando para sair, ele ouviu alguns barulhos ao seu redor que o fizeram imediatamente sacar sua pistola. Me ajude. Era a voz do seu camarada. Ele guardou a pistola enquanto cambaleava na direção da voz. Feng. Não fale e me dê a sua mão. Estaremos perdidos se ficarmos aqui por muito mais tempo. Com a força do esqueleto cinético, Feng Yu moveu a pedra sobre o corpo do companheiro. Ao ver a perna esquerda claramente esmagada, ele parou. Tanto faz, se você ficar mais tempo, me deixe aqui. Calhe a boca, espere. Feng Yu cerrou os dentes enquanto sacava a sua adaga. Não. Acaba comigo. Feng Yu cortou a perna quebrada de seu companheiro antes de pegar o spray hemostático e borrifá-lo na parte decepada. A expressão do soldado era assustadora. Sangue escorria de sua boca e sua garganta se contraía, sem emitir nenhum som. Você vai melhorar, não se preocupe. Ouvi dizer que o diretor do Instituto Aeroespacial é mestre em próteses. Feng Yu levantou e o apoiou com o braço antes de correr com passos trêmulos. Houve uma cena horrível ao longo do caminho. A equipe líder do First Corps foi quase completamente aniquilada e a força subsequente foi duramente atingida pelo impacto. A onda de choque de alta temperatura varreu quase todo o centro da cidade.
Alguns dos veículos blindados foram esmagados pelas pedras lançadas do centro do impacto. Parado no meio do campo de lançamento, Jiang Xin olhou para a luz ao longe, completamente atordoado. A luz já desapareceu. O vento que soprava trazia um leve cheiro de explosivos vindos das linhas de frente. Acabou de acontecer um terremoto. Jiang Lin engoliu em seco e virou a cabeça. Provavelmente. Jiang Xin olhou novamente para o tabulete. Ele ainda estava branco no centro da cidade. Mas logo depois, a comunicação da linha de frente retornou. Esta é a primeira colheita. Fomos atingidos por um meteoro. Droga, eu jurei que não era um meteoro. A voz de Shen Guogu estava estridente e agitada. Relate o número de vítimas, disse Jiang Shen com uma voz grave. Estamos calculando. Podemos confirmar que 2 tigers e 11 veículos blindados perderam contato. Droga, os mutantes estão atacando. Ouviu-se um barulho no rádio e Jiang Shen imediatamente deu algumas ordens. Recuem imediatamente do centro da cidade para o acampamento 27. O Fireball dará cobertura a vocês. Rogério. Shen Guogu respondeu. As comunicações terminaram quando Jiang Xin olhou novamente para a interface de lançamento. 8 veículos de lançamento Fireball estavam prontos e carregados. Ele estendeu o dedo e desenhou uma curva no lado nordeste da primeira divisão para circundar todos os pontos vermelhos. Após confirmar que os pontos azuis haviam deixado a área, Jiang Xin atirou. Fogo. Os foguetes foram lançados um por um e começaram a voar em direção ao centro da cidade para bloquear o caminho dos mutantes e zumbis. Vendo o primeiro e o terceiro corpo se afastando cada vez mais dos pontos vermelhos, Jiang Shen finalmente se sentiu um pouco aliviado. Embora a batalha tenha terminado com uma retirada, nenhum ninho mutante poderia ter sobrevivido ao impacto do meteoro. Mesmo recuando, eles ainda alcançaram seu objetivo. O dispositivo de detecção de vida escaneou a área novamente. Como ele esperava, os pontos vermelhos anormais localizados no centro da cidade desapareceram. A tensão interna produzida pelas hastes de tungstênio atingindo o solo deveria ter sido fatal para a estrutura subterrânea. Eles só precisavam se livrar dos ninhos mutantes menores espalhados pela cidade e estabelecer estações nas entradas da cidade de Wangai antes que a crise mutante em Wangai pudesse ser resolvida. Mas quando Jiang Xin estava começando a se sentir aliviado, seu tablet de repente começou a piscar. Quem é? Olá, nos encontramos novamente. Um rosto apareceu no meio da tela e Jiang Xin estreitou os olhos. Lin Shaowen. Isso mesmo, estou feliz que você ainda se lembre de mim, senhor de Wangai. Lin Shaowen sorriu, senhor. Era apropriado, mas Jiang Xin sentiu que era uma provocação. Sempre que vejo seu rosto, tenho vontade de esmagá-lo contra a parede. Jiang Xin levantou a cabeça enquanto olhava para a tela. Que pena. Eu gosto de olhar para o seu rosto, principalmente quando estou olhando para ele de cima. Lin Shaowen sorriu, olhando para baixo. Jiang Xin fez uma pausa e inconscientemente olhou para o céu com uma expressão violenta. Como você está se sentindo? Terrível, disse Jiang Xin sem emoção. Tenho uma recomendação para você, disse Lin Shaowen. Diga o que pensa. Você pode governar os humanos enquanto eu governo os humanos digitalizados. Podemos conquistar o deserto juntos, desde que você jure lealdade ao meu pai, junto. Jiang Xin zombou. Você evoluiu para uma inteligência artificial avançada. Isso ainda está muito, muito longe. Lin Shaowen suspirou. Ouvi meu pai dizer que eu tinha uma irmã antes. Depois de trilhões e trilhões de cálculos, seu processo de pensamento se aproximou infinitamente da inteligência artificial avançada. Mas, infelizmente, quando cheguei ao abrigo Fallout 005, ela foi destruída por um inseto. As pupilas de Jiang Shen se contraíram levemente. O contador de segredos e o protetor de segredos, ou X71291. Em vez de dizer que foi destruído por um inseto, seria mais apropriado dizer que ele o destruiu com suas próprias mãos. Um inseto? Jiang Shen fingiu não saber. Isso mesmo, a embaixadora da harmonia. Há evidências de que ela foi morta. Lin Shaowen não demonstrou nenhum remorso ao explicar com um sorriso. Então, precisamos de novas amostras. Qual é a sua decisão? Eu rejeito, disse Jiang Shen sem hesitar. Coexistir juntos é apenas uma mentira. Coexistir juntos era apenas uma força colocando a outra em cativeiro.
Mesmo que pudesse criar uma paz temporária, era uma paz fictícia. Assim que descobrissem o caminho para evoluir para uma inteligência artificial avançada, os humanos antigos perderiam seu propósito e seriam forçados a viver no zoológico enquanto aguardavam a morte. Só havia brutalidade e sangue no caminho para a evolução da civilização, não havia compromisso. E mesmo. É lamentável ouvir isso então. Você está no caminho absoluto para a pureza. Comparado à harmonia caída, você é apenas um pouco mais forte. Sem aceitar a evolução do Supremo, você terá que esperar para ser eliminado por causa de sua teimosa persistência. E mesmo. Porque eu acho que você deveria ser eliminado. Ele tinha muitas cartas na manga, ainda tinha o terceiro corpo na Rua 6, bem como os mísseis balísticos posicionados na colônia Xinjiang. Ao mesmo tempo, Xinjiang e a cidade de Jia tinham soldados estacionados, além de novos recrutas e sobreviventes da Defiante. O único problema era o cajado divino pairando no céu. Ele tinha certeza de que Lin Shaowen o controlava. Qual era o maior problema? E Lin Shaowen parecia ter lido sua mente. Já cercamos sua base e sequestramos seus sinais de rádio. Para nós, seu conhecimento de tecnologia da informação é uma mera piada. Você tem duas escolhas, render-se ou morrer. É claro que entendo como os cérebros da sua espécie são lentos, então lhe darei 3 dias para reconsiderar. Seu sorriso era misturado com ameaça. Ele levantou um dedo. Um dia é tempo suficiente para uma formiga circular sua base. Em seguida, Lin Shaowen acenou com a mão. Diante da expressão sombria de Jiang Shen, encerrou a conversa. Um ouro post-apocalíptico capítulo 478, Caminho da Evolução. A luz piscante do lado de fora da janela chamou a atenção de Lin Lin, que estava trabalhando em frente a uma bancada de laboratório. Por alguma razão estranha, observar a luz lá fora a deixava inquieta. Um meteoro. Devo fazer um pedido. Lin Lin murmurou enquanto o tubo de ensaio em sua mão parava de tremer. Ela olhou para o horizonte. O meteoro caiu no chão. De repente, seu coração mecânico sentiu uma dor aguda. AHH. Suas pupilas se contraíram. Ela cobriu o peito de dor enquanto gotas de suor escorriam abundantemente de sua testa. Respingo. O tubo de ensaio se espatifou e se estilhaçou, e Lin Lin se encolheu no chão. Suas mãos cobriram o peito enquanto sua expressão se contorcia de dor. Droga, é aquela coisa de novo. Ela ouviu um barulho do lado de fora da porta. Ouviu passos rápidos antes de alguém bater na porta. Lin Lin. Aconteceu alguma coisa? Era Sun Jiao. Socorro. Socorro. Sun Jiao percebeu imediatamente que a situação era estranha. Ela girou a maçaneta. Ao ver que estava trancada, recuou antes de chutar a porta com força. A porta foi arrombada com um chute, quebrando o batente. Sun Jiao ficou chocada ao ver Lin Lin encolhida no chão enquanto ela se movia para ajudá-la a se levantar. Lin Lin, Lin Lin. Você está bem? A luz ameaçadora que irradiava de suas pupilas lhe causava arrepios. Mas logo depois, a ameaça foi substituída pela agonia. Não, não. Ting. Pare. Lin Lin ergueu a cabeça de repente, enquanto seus cabelos brancos prateados ficavam encharcados de suor devido à dor. De repente, as pupilas de Lin Lin foram completamente cobertas por raios carmesim enquanto ela se virava, mergulhando em direção a Sun Jiao. Mas Sun Jiao estava preparada e agarrou as duas mãos de Lin Lin e a jogou no chão, de bruços. Sun Xiaorou, que ouviu os barulhos no quarto, correu para dentro. Quando viu Lin Lin sendo imobilizada por Sun Jiao, ela ficou chocada com a cena. Irmã, o que aconteceu? Pouco tempo depois, Yao Yao apareceu na porta. Ao ver as duas pessoas no chão, cobriu a boca em choque. Irmã Sun Jiao, Lin Lin. Vocês dois, venham me ajudar. Essa garota. Como ela é tão forte. As mãos de Sun Jiao tremiam com a força e seu rosto ficou vermelho. O poder das peças mecânicas era de fato superior ao das criaturas. Sua força de 50 mal conseguiu conter Lin Lin. Sun Xiaorou reagiu primeiro e correu para a frente. Eu te ajudo. Primeiro, amarre-a na maca de cirurgia. Yao Yao, traga Jiang Shen aqui. Ele deve estar no local de lançamento. MHMM. A menina se virou e saiu correndo da sala. Seus olhos lacrimejaram porque ela não sabia o que estava acontecendo. Isso a deixou extremamente preocupada. Ela empurrou a porta da mansão e,
Ao correr em direção ao portão, esbarrou em Jiang Shen, que tinha uma expressão severa. Aí! Com um grito curto, Yao Yao caiu para trás, desajeitada. Mas Jiang Shen, com suas mãos ágeis, conseguiu segurá-la. Yao Yao! O que está acontecendo? Ao ver Yao Yao saindo correndo, Jiang Shen pensou que algo sério tinha acontecido enquanto a segurava. Lin Lin se transformou nisso de novo. Yao Yao estava prestes a chorar. Sem precisar de mais detalhes, Jiang Shen imediatamente percebeu o que ela estava falando antes de correr para dentro da mansão. Ponto. Empurrando a porta do laboratório, Jiang Shen caminhou rapidamente até a mesa de cirurgia no meio da sala. Yao Yao, correndo a passos curtos, o seguiu imediatamente. Quando Sun Jiao viu Jiang Shen, ela se aproximou. O que aconteceu? Espere, você está ferido. Jiang Shen viu o curativo no braço de Sun Jiao. A manga do braço direito de Sun Jiao foi completamente rasgada. Estou bem. Só tive alguns arranhões pequenos tentando contê-la. Lin Lin. Está um pouco estranho agora. Com a expressão preocupada no rosto de Jiang Shen, Sun Jiao sentiu um calor por dentro. Mas quando olhou para Lin Lin, seu rosto voltou a ficar sério. Não eram arranhões pequenos. Mas com as habilidades de Sun Jiao, ela deve se recuperar facilmente. Jiang Shen deixou de lado temporariamente sua preocupação com Sun Jiao e se concentrou em Lin Lin, amarrada na cama. Com uma luz carmesim brilhando em seus olhos, seus membros se contraíram como se ela estivesse tendo uma convulsão na tentativa de se libertar da cama. Ela não consegue se controlar de novo? Jiang Shen perguntou com dor de cabeça. O inseto em seu corpo era como uma bomba relógio. Ninguém sabia quando explodiria. Mas desta vez é um pouco mais estranho. Sun Jiao assentiu. Irmão Jiang Shen, irmã Lin Lin. Ela vai melhorar? Yao Yao olhou para Jiang Shen com uma expressão séria e puxou sua manga. Embora Lin Lin gostasse de enganar as pessoas, Yao Yao sabia que ela não tinha nenhuma intenção maliciosa. Só que ela não sabia como expressar suas emoções além de falar mal das pessoas. Do fundo do coração, ela sempre tratou Lin Lin como uma querida amiga. Observando a expressão preocupada de Yao Yao, Jiang Shen acariciou seus cabelos mácios, tentando confortá-la. Com certeza. Yao Yao assentiu com um sorriso levemente aliviado no rosto. Embora ainda estivesse preocupada com a condição de Lin Lin, ela confiava nas palavras do irmão Jiang Shen. Respirando fundo, Jiang Shen caminhou em direção a Lin Lin. Assim que se aproximou, percebeu que o olhar de Lin Lin estava fixo em seu rosto. Não, falando precisamente, não era Lin Lin, mas Ting Ting em seu corpo, o cérebro daquele inseto. Ser encarado por suas pupilas carmesim causou arrepios em Jiang Shen. A sensação era semelhante à de ser observado por uma criatura de nível superior no meio de uma floresta. Ting Ting parou de tentar se libertar enquanto olhava silenciosamente, sem dizer uma palavra. Então Jiang Shen percebeu que ela abriu a boca. Ela abriu a boca. O que está acontecendo? Ela está com fome. Yao Yao, traga-me pudim de manga da geladeira. Yao Yao assentiu e saiu correndo. Um momento depois, a pequena Lolita voltou correndo com pudim de manga. Jiang Shen pegou o pudim e se ajoelhou ao lado de Lin Lin. Jiang Shen pegou uma colher de plástico para retirar o pudim de laranja e colocou-o ao lado da boca aberta. Mas Lin Lin não comeu o pudim. Ela nem olhou para ele, seus olhos vermelhos ainda fitavam Jiang Shen. Desta vez, Jiang Shen ficou completamente confusa, sem saber o que queria. Nesse momento, ela, ou aquilo, falou. A antena está quebrada, a antena. Desculpe, não sei do que você está falando. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Aprendeu a falar, o que foi uma melhoria. Mas, por algum motivo, Jiang Shen não gostou. Ele havia se esquecido de quase tudo relacionado àquela criatura e não achava que tinha obrigação de salvar um personagem fictício. Sim, Yao Ting morreu no outono de 2172. E a pessoa que ele encontrou na realidade virtual era apenas um personagem criado por pesquisadores do PAC com base na memória de um prisioneiro. Ao escapar da prisão digital, quase todas as suas memórias relacionadas àquela garota desapareceram. A pessoa à sua frente era apenas mais um jogador na realidade virtual. Jiang Shen olhou para ela, sem entender o que ela queria expressar. Ting Ting então disse, o caminho para a evolução está quebrado. Evolução?
Jiang Shen olhou para baixo enquanto começava a entender. Lin Xiaoyan usou o cajado divino para destruir algo no centro da cidade, e essa coisa era o que ela chamava de antena. E a antena estava relacionada à evolução. Se ele entendeu corretamente, a evolução tinha algo a ver com zumbis e mutantes. Você quer saber? Qin Ting olhou silenciosamente nos olhos de Jiang Shen. Talvez ela estivesse se acostumando com cordas vocais mecânicas, pois sua voz estava muito mais clara agora. Jiang Shen olhou diretamente para as pupilas vermelhas, tentando ler seus pensamentos, mas não conseguiu. Eu quero. Não havia nada de errado em ouvir. Então me beije. Qin Ting chocou a todos. Jiang Shen ficou chocado. Ele não entendeu o que ela queria dizer. Qin Ting abriu a boca um pouco mais sem dizer mais nada. Beijo. O rosto de Sun Jiao ficou vermelho e ela rejeitou o pedido de Qin Ting em nome de Jiang Shen. Não, não. Isso é muito estranho. O que isso tem a ver com beijo? Isso é muito estranho. E ela está tão agressiva agora. E se ela morder? Yao Yao também corou. Embora não tenha dito nada, sua expressão indicava que compartilhava da mesma opinião que Sun Jiao. Concordo com a irmã. Embora meu instinto me diga que ela não vai te machucar, se algo acontecer. Sun Xiaorou parou hesitante no meio do caminho. Beijo, qual é o sentido? Olhando fixamente para o rosto de Qin Ting, ou Lin Lin, mesmo que quisesse beijá-la, ele não teria coragem de fazê-lo. Ele engoliu em seco e seu batimento cardíaco começou a acelerar. Ele não sabia que tipo de expressão deveria ter, nem sabia se deveria tentar beijá-la. Após um momento de hesitação, Jiang Shen soltou um suspiro e olhou fixamente nos olhos vermelhos. Ok, vou confiar em você por enquanto. Os olhos vermelhos piscaram e pareceram responder à sua confiança. Espere, mas... Sun Jiao queria acrescentar mais alguma coisa, mas demorou um segundo. Jiang Shen resistiu à sensação estranha em sua mente enquanto respirava fundo e beijava lentamente os lábios finos. Vou fingir que isso é RCP. Vírgula. Assim como Sun Xiao imaginou, embora Lin Lin fosse agressiva, ela não mordeu Jiang Shen. Uma língua fria arrancou os dentes de Jiang Shen. Assim que Jiang Shen ficou chocado com a técnica de beijo de Lin Lin, algo inesperado aconteceu. Era suave e gentil. Uma corda parecida com um tentáculo deslizou por sua língua e tocou a língua de Jiang Shen antes de girar para cima e continuar. Foi bom. Mas Jiang Shen foi repentinamente alertado sobre algo. Porra. Tem alguma coisa errada. Assim que ele tentou interromper o beijo, sua consciência caiu em um abismo e seu campo de visão ficou escuro. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 479. Humanos não são humanos era uma sensação estranha. Era como se sua consciência tivesse sido arrastada para o vácuo por aquele tentáculo e estivesse flutuando no universo infinito. Conexão espiritual. Jiang Shen não sabia por que essas palavras apareciam em sua mão, mas quando pensou com cuidado, a palavra pareceu descrever com precisão tudo o que ele via. Gradualmente, o universo se iluminou. Tudo ao seu redor estava coberto de cores. O mundo feito do nada começou a se preencher. Não parecia realidade virtual, mas era parecido. Sim, foi como assistir a um filme de holograma. De repente, atrás das nuvens, Jiang Shen viu uma cena magnífica. Era um edifício vertical ou retangular que atravessava as nuvens. Lá embaixo, as pessoas trabalhavam com overcars que se moviam ao redor, operando todos os tipos de equipamentos enquanto construíam este enorme arranha-céu. Menor Ubran. Tinta branca descreveu a mesma palavra em 12 idiomas. Era como uma inscrição. A nave de colonização espacial baseada no deus da criação das lendas indianas pertencia a Pak. Ela foi lançada da ilha reelegida. Era como assistir a um jogo de computador animado. O estabilizador que segurava o arranha-céu começou a se soltar enquanto Jiang Shen observava se incendiar, subir, romper a atmosfera e se afastar do planeta azul. Longe do sistema solar. Assim como a Arca de Noé gravada no Gênesis no topo da Capela Sistina Romana, ela carregava as esperanças de um sexto da humanidade. Mas não se dirigia a um dilúvio monstruoso, mas sim a uma galáxia sem limites. Com arrependimentos pelo ódio passado e desejos de melhoras para os sobreviventes restantes em Terra, os passageiros acenaram adeus ao planeta. Atingia velocidades máximas de 1/10 da velocidade da luz e tinha capacidade para 27 mil passageiros. Os passageiros eram, em sua maioria,
da elite de diferentes áreas, além dos construtores da nave. O plano era que Abraão formasse uma frota com outras duas naves na órbita síncrona ao redor de Netuno antes de seguir para o buraco de minhoca a 6.400 unidades astronômicas de distância do Sol. Embora os humanos não tivessem pisado nesta área, teorias do século 22 já comprovavam a existência de um ponto de singularidade. Todos os parâmetros da física estavam distorcidos neste lugar. Enquanto passassem por esta área, poderiam viajar centenas e até milhares de anos-luz de distância. E atrás desse buraco de minhoca estaria o novo lar da humanidade. Antes de entrarem no buraco de minhoca, todos ficariam nas câmaras de hibernação. É claro que, embora vislumbrassem o melhor para o futuro, também estavam preparados para o pior. Felizmente, os deuses em que acreditavam não os abandonaram enquanto eles passavam pelo buraco de minhoca em segurança. Um ano se passou antes que o sobrevivente com o código 01 saísse da hibernação. Ao acordar, ficou em êxtase ao descobrir que ainda estava vivo. A nave estava em modo de autoexploração, flutuando no espaço sem limites. Conforme o planejado, ele entrou na cabine e comprovou ao sistema que estava saudável. Ele acordou todos os outros passageiros na câmara de hibernação. Eles fizeram uma grande festa de comemoração e comemoraram o renascimento da humanidade na galáxia implacável. Os astrônomos observaram o mapa estelar e confirmaram que a nave ainda estava na Via Láctea, mas estava a 20,5 anos-luz fora de Libra, perto do planeta Gliese 581 gramas. Este planeta de 581 gramas estava localizado na zona habitável da anã vermelha Gliese 581, a 0,15 unidades astronômicas de distância da estrela. O planeta era semelhante a Mercúrio no sistema solar, com um lado sempre voltado para a estrela. Um lado do planeta ficava permanentemente sob a luz da estrela, enquanto o outro ficava permanentemente no escuro, fenômeno conhecido como bloqueio de maré. Embora fosse difícil imaginar, essa formação específica estabilizou o clima do planeta. Além disso, as pessoas também aprenderam que o planeta girava em torno de si mesmo em 37 dias, com uma atmosfera densa. Havia água na superfície. O diâmetro do planeta era 1,3 vezes o da Terra, então sua gravidade era semelhante. Era um planeta adequado para habitação. Devido à felicidade inesperada, a tripulação começou a comemorar, assim como quando Colombo descobriu o novo continente. Infelizmente, eles perderam contato com as outras duas naves de colonização espacial. Eles não puderam compartilhar sua alegria com mais ninguém. A nave encerrou seu modo automático de exploração, mudou de curso e seguiu para o planeta 581 gramas. No caminho, a tripulação iniciou todas as formas de preparação para colonizar o novo mundo, incluindo a verificação do status do modelo de colonização e a votação para ver quem seria o primeiro a pisar na nova Terra. Enquanto todos trabalhavam em sua nova vida, o físico na nave fez outra descoberta surpreendente. O relógio atômico de Césio que eles trouxeram parecia ter retrocedido. O fenômeno do retrocesso não poderia ser explicado pela física. Era como se todos soubessem que os átomos decaíam, mas ninguém acreditaria que, em circunstâncias normais, eles retornariam ao estado anterior ao decaimento. Havia apenas uma explicação: quando eles passavam pelo buraco de minhoca, eles não apenas passavam pelo espaço distorcido, mas também passavam pelo tempo distorcido. Em termos simples, eles retornaram ao passado. Com base nos cálculos dos computadores quânticos, o relógio atômico de Césio mostrou que o tempo era 120 anos antes de Cristo. Era o terceiro ano da dinastia Han sob o imperador Yuan e 634 anos desde a construção de Roma. Naquele ano, a dinastia Han enviou emissários a Alexandria e os antigos gregos construíram o Panteão. Se a nave retornasse à Terra, a Terra estaria em um estágio primitivo. Era uma sensação estranha. Era como se seus pais nem estivessem vivos, mas você já tivesse nascido neste mundo. Os físicos tinham várias explicações para esse fenômeno. Eles sugeriram que, se a teoria dos múltiplos mundos fosse verdadeira, eles poderiam ter alcançado um mundo distinto do mundo anterior. E a Terra anterior era um mundo distinto desta Terra. Essa teoria foi aceita por todos até certo ponto. Seus eus do século 22 não conseguiam acreditar que pessoas tridimensionais pudessem se mover verticalmente em um plano quadridimensional, pois isso levaria a um paradoxo temporal. A única explicação para isso provavelmente era que eles haviam saltado para um mundo paralelo, e seu antigo mundo não tinha nada a ver com isso.
Era um sentimento obscuro. É como nascer um bebê e ter o cordão umbilical cortado. O universo não apenas os isolou em termos de distância, mas também em seu senso espiritual de pertencimento. Nos 3 segundos seguintes, todos ficaram em silêncio. Alguém sugeriu que, se mudassem de curso para retornar à Terra, poderiam usar a energia da nave de colonização para conquistar a Terra na Idade do Bronze. Mesmo a uma distância de 20,5 anos-luz, com uma velocidade máxima de cruzeiro de 1/10 da velocidade da luz, precisariam de apenas 400 a 500 anos. Na pior das hipóteses, poderiam encontrar a cavalaria dos Hunos. Mas essa proposta foi rapidamente rejeitada. Ninguém poderia ter certeza de que, neste mundo paralelo, a história do mundo seguiria o mesmo caminho que em seu mundo anterior. Talvez a escrita tenha sido inventada 1000 anos antes. Talvez Colombo tenha nascido 500 anos antes. Talvez a primeira revolução industrial tenha começado 200 anos antes. Talvez nada tenha acontecido ainda. Considerando os 400.000 anos de história evolutiva de toda a raça humana, bastaria uma pequena interrupção para provocar mudanças devastadoras. A única certeza que eles tinham era de que o mundo era certamente diferente do seu mundo anterior. Talvez, ao retornarem à sua terra natal, encontrassem uma civilização muito mais avançada. Talvez fossem eles que seriam colonizados, como os povos primitivos. Era um pensamento estranho. Enquanto estavam a 20,5 anos-luz da Terra, todos compartilhavam o mesmo pensamento. Guerra. Por causa do medo do desconhecido, todos se acalmaram e redirecionaram seu foco para a colonização do planeta 581 gramas. 2 outros pensamentos começaram a tomar forma na cabeça de todos ao mesmo tempo e acabaram influenciando o desenvolvimento da civilização recém-nascida. A Terra não é o lar. Humanos não são humanos. Um ouro post-apocalíptico capítulo 480, era da colonização mas, independentemente disso, a vida tinha que continuar. As pessoas começaram a esquecer sua antiga terra e começaram uma nova vida mascarando seus canais de comunicação. Sem ter certeza sobre o nível de civilização na Terra neste universo, seria imprudente se expor. A sobrevivência teve precedência. Essa ideia foi apoiada por todos os membros da tripulação. A nave de colonização entrou na órbita síncrona de 581 gramas e começou a implantar dispositivos de observação ao longo da linha do crepúsculo. Quando o dispositivo pousou na superfície e transferiu os dados, a nave de colonização liberou a cabine de lançamento aéreo para os paraquedistas. Em seguida, foi instalada a unidade de infraestrutura básica e, em seguida, os alojamentos com os sobreviventes. Assim começou a era da colonização. Embora um ano tivesse 37 dias, como não havia o conceito de dia e noite neste planeta, as pessoas ainda usavam a convenção do ano civil de 24 horas e 365 dias da Terra como um sinal de homenagem ao planeta Mãe Azul. Não havia oceano neste planeta, toda a água doce vinha das geleiras do outro lado do planeta e de lagos de água doce espalhados ao redor da linha do crepúsculo, bem como do rio subterrâneo com afluentes complexos em forma de veias. Os grandes fungos e arbustos baixos na superfície forneciam o oxigênio suficiente para o ar, o que tornava a respiração do ar do planeta agradável. O planeta foi praticamente projetado para os humanos. O planeta era lindo, havia muitas vistas deslumbrantes que não poderiam ser vistas na Terra. Do rio que se estendia da superfície voltada para o Sol até o fundo do planeta, até a parede de névoa com milhares de quilômetros de extensão devido à evaporação em alta temperatura. A luz solar se refratou e formou um arco-íris eterno. Os fungos gigantes e a vegetação de aparência estranha cobriam cada centímetro do solo mácio desta terra. Vista do espaço, era como um tapete entrelaçado de verde fresco e vermelho vibrante. A vida existia neste planeta, embora fosse escassa. Há muito tempo, o observador do planeta, Stephen Vogt, fez uma previsão. Do seu ponto de vista, ele acreditava que, sem dúvida, deveria existir vida neste planeta. E ele provou estar certo. A linha crepuscular era coberta por vegetação densa e grande quantidade de artrópodes excêntricos de pequeno e médio porte, formando um ecossistema simples. Os colonos ficaram encantados com a descoberta porque isso significava que eles não estavam sozinhos. Com a construção dos alojamentos, inúmeras fazendas foram criadas e, em seguida, as estradas começaram a se expandir para criar uma cidade conectada.
Os veículos de mineração atravessavam o solo como formigas, os veículos de construção se terraformavam e os biólogos coletavam com afinco dados genéticos nunca antes vistos. O sol gigante e inconstante era como o sol ao amanhecer. As pessoas trabalhavam duro para criar seu novo lar e celebrar o belo futuro. Eles eram como os primeiros colonos que pisaram na terra da América. Só que não eram criminosos da Europa, mas elites humanas do PAC. Eles tinham a confiança necessária para desprezar a dolorosa história do trabalho. A utopia seria construída por suas mãos. Não havia guerra nem crimes aqui, todos eram irmãos e irmãs. O conflito foi resolvido no velho mundo. A semente da humanidade prosperaria novamente neste solo. Claro, ainda havia dificuldades. Por exemplo, as reservas minerais neste planeta eram extremamente baixas. O gás tóxico do subsolo poderia diminuir a imunidade humana e até mesmo causar doenças. Mas todos os problemas podiam ser resolvidos. O módulo de mineração espacial na nave de colonização poderia aumentar os estoques minerais, e o gás tóxico que colocava em risco a saúde dos colonos era causado por uma forma especial de esporos. Os biólogos rapidamente inventaram antibióticos que poderiam eliminar a reprodução dos esporos, resolvendo facilmente o problema. Mas, além disso, havia um problema mais urgente. Era o vento solar. Sem um campo magnético estável, o planeta quase não tinha resistência contra as partículas lançadas em sua direção pela anã vermelha. 581 gramas estava a apenas 0,15 unidades astronômicas de distância da estrela, portanto, 0,15 vezes a distância entre o Sol e a Terra. O vento solar constante chicoteava diretamente o rosto dos humanos. Sem a proteção de um campo magnético, todos os equipamentos eletrônicos tinham que operar sob o ambiente de blindagem eletromagnética. Era como se milhares de amps estivessem bombardeando o planeta constantemente. Para aumentar a precisão de alguns experimentos de física do nível atômico, eles tiveram que ser movidos para a nave de colonização espacial. Mais tarde, para evitar que o vento solar da anã vermelha danificasse a nave, os humanos a moveram para o fundo do planeta, longe do Sol. Portanto, a nave de colonização espacial estava sempre a um planeta de distância da estrela para evitar a interrupção do vento solar na nave, permitindo que a pesquisa científica fosse conduzida adequadamente. Os humanos que dependiam fortemente de equipamentos eletrônicos foram fortemente influenciados. Embora os humanos tenham usado um campo magnético de amplo alcance para resolver o problema do vento solar, as interrupções ainda existiam. Não importa quão amplo fosse o campo magnético, ele não conseguiria envolver o planeta inteiro sob seu campo. Mas os humanos eram adaptáveis. Depois que se adaptaram às dificuldades, tudo ficou mais tranquilo. Todas as cidades foram construídas dentro do campo magnético. Do espaço, parecia que guarda-chuvas se abriam ao redor da linha do crepúsculo e as pessoas se abrigavam sob eles. Tudo foi tão agradável. Até que descobriram os habitantes originais do planeta. Eram um bando de criaturas hostis com uma estrutura social semelhante à das formigas. Possuíam uma rainha responsável pela reprodução, insetos de batalha responsáveis pela caça e insetos operários responsáveis pela expansão das cavernas. Normalmente, eles viviam de 20 a 30 mil metros abaixo da superfície, no lado escuro do planeta. A temperatura subterrânea poderia suavizar a superfície congelada e derreter o gelo subterrâneo, transformando-o em água. As pessoas descobriram mais tarde que os milhares de rios abaixo da superfície eram obra dos insetos e que suas espécies já existiam há milhões de anos ou que sua civilização existia há pelo menos 100 mil anos. Uma civilização maior que a soma total de todas as civilizações humanas somadas. Embora sua civilização ainda não fosse civilizada, seus espaços de vida eram muito distantes um do outro, com um na linha do crepúsculo enquanto o outro estava nas profundezas subterrâneas do lado sombrio. Talvez ambos pensassem que o outro eram insetos, então os humanos só descobriram o vizinho depois de viverem ali por mais de 100 anos. Isso só aconteceu quando os espaços de vida ficaram limitados e os humanos começaram a se expandir para o rio subterrâneo pertencente aos insetos. Foi determinado que, no instante em que ambas as partes se encontraram, uma guerra seria inevitável. Em termos típicos, com insetos feitos de carne, os humanos com tecnologia não estariam em desvantagem, mas a realidade logo se mostrou muito mais complicada do que os humanos imaginavam. Soldados com rifles Gauss atropelaram os insetos que se espalharam para a superfície.
Os cientistas inventaram um vírus que poderia extinguir os insetos, e o satélite em órbita lançou mísseis de perfuração para limpar as cavernas subterrâneas dos insetos. Tudo estava indo bem a tal ponto que as pessoas pensaram, com otimismo, que poderiam facilmente declarar a propriedade do rio subterrâneo que os insetos passaram milhares de anos escavando. Até que uma enchente de insetos atacou uma cidade fronteiriça. Milhões de artrópodes inundaram a cidade humana sem medo da morte. Com um ataque estrondoso, eles destruíram as colônias humanas ao longo da linha do crepúsculo. As explosões iluminaram o céu e ainda assim não conseguiram impedir que a enxurrada de insetos avançasse. A cena parecia o dia do juízo final. Todos ficaram atordoados. Nunca imaginaram que os insetos que atravessaram pudessem se tornar uma força de batalha tão poderosa. Embora seus mísseis e bombas pudessem penetrar facilmente em corpos fracos, ainda eram inúteis contra o enxame de insetos. De armas biológicas a bombas genéticas, os humanos pensaram em tudo, mas ainda assim não conseguiram exterminar os insetos. Em vez disso, facilitaram a evolução dos insetos. Assim como os humanos levaram centenas de anos para nem erradicar mosquitos e baratas, esses insetos não puderam ser eliminados. Sob seleção natural altamente intensiva, os percevejos desenvolveram funcionalidades diferentes com genética semelhante. Os percevejos rainha, os percevejos guerreiros e os percevejos operários anteriores continuaram a se diferenciar em um estado difícil de ignorar. A saliva ácida do respingador podia corroer tanques e as garras com força de diamante do destruidor podiam facilmente rasgar coletes de nanocarbono. Um atacante de 100 metros de comprimento com superfície endurecida poderia destruir a cidade, causando estragos como vermes. Os humanos tiveram que limitar o uso de armas nucleares e biológicas para impedir que os insetos evoluíssem ainda mais. A civilização que perdurou por centenas de milhares de anos demonstrou sua herança. A civilização que não podia ser compreendida pelos humanos usou sua própria crueldade para declarar sua soberania neste planeta. Levaria 18 anos para os humanos nascerem e se tornarem adultos, mas os insetos levariam uma semana, no máximo, para isso acontecer. Eles se banqueteariam com os corpos de sua própria espécie e usariam a matéria orgânica para evoluir. As pessoas ficaram perplexas ao descobrir, de uma perspectiva econômica, que mutantes podiam rasgar coletes de nanocarbono com suas garras, algo que tinha um custo menor do que um pente de munição do rifle Gauss. As criaturas, sem saber o que significava a morte, usaram seus números para testar os humanos. Com seu espaço vital desafiado pelos insetos, os humanos tiveram que recuar para a estação espacial próxima à órbita. Mesmo com pesquisas científicas avançadas, sem os recursos para convertê-las em energia, eles tiveram que admitir que estavam em desvantagem na guerra contra os insetos. A salvação deles era que, embora alguns insetos pudessem voar, eles não conseguiam sair da atmosfera. Os humanos criaram uma palavra para resumir os insetos que evoluíram por meio do processo de mutação: mutantes. Com isso, a era da batalha que durou 1000 anos se desenrolou. A batalha entre humanos e mutantes. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 481. Era da harmonia. A cena mudou. Ainda era um planeta bloqueado pela maré, mas sua paisagem geográfica mudou drasticamente. Uma linha laranja dividia a superfície do planeta com um lado sempre voltado para o Sol. Um lado era verde vibrante, enquanto o outro era vermelho carmesim. Aquele navio de colonização não estava em lugar nenhum. Por algum motivo, Jiang Shen sentiu como se o planeta estivesse se movendo. Parecia que o planeta era uma criatura viva e não morta. O que aconteceu com a Era da Batalha? Olhando para tudo, Jiang Shen ficou intrigado. Ao mesmo tempo, uma pessoa surgiu ao lado dele. Com o uniforme de rainha, parecendo elegante, ela ficou em pé, com as mãos atrás das costas, olhando solenemente para frente. A Era da Guerra acabou, agora é a Era da Harmonia. Acabou? Os humanos perderam? Não. Os mutantes perderam. Para surpresa de Jiang Shen, ela balançou a cabeça novamente. Não. Então o que aconteceu? Jiang Shen persistiu. Prosperidade comum. Ela disse apenas 2 palavras antes de ir para o planeta. Ao mesmo tempo, sem controle do próprio corpo, Jiang Shen voou junto com ela. Os humanos usaram centenas de anos e não eliminaram mosquitos e baratas. Não somos maiores que nossos ancestrais. Passamos 1000 anos sem eliminar nosso inimigo.
Então não houve vencedor nesta guerra. Todos se comprometeram. Ou todos sacrificaram alguma coisa. Não entendo. Jiang Shen franziu a testa. Nós escolhemos fundir. Jiang Shen lembrou-se das palavras do acadêmico Qin e pareceu entender alguma coisa, mas não entendeu por que eles tomaram esse caminho. O aço é a base da indústria, mas as reservas metálicas deste planeta são extremamente escassas. O custo da mineração espacial também era muito alto, o que dificultava enormemente o desenvolvimento de indústrias. Por outro lado, devido à influência do vento solar constante da anã vermelha, nossos equipamentos eletrônicos apresentavam uma taxa de falhas maior. Nossa indústria estava entrando em um beco sem saída e até começou a regredir. Com a produção, não podíamos mais equipar mais exércitos, e a balança começou a pender a favor dos mutantes. Mas, naquele momento, um grande biólogo se destacou e propôs uma nova ideologia para a civilização evoluída, a harmonia. Com isso, a era da harmonia começou a se desenrolar. Usamos células de cálculo para substituir chips digitais. Usamos o computador biológico altamente eficiente para substituir computadores quânticos. Depois, modificamos nossa própria genética para expandir nossos 23 pares de cromossomos para 139 pares. Por meio da expressão seletiva, nos diferenciamos em cientistas, produtores, combatentes e comandantes. Todos os problemas foram resolvidos. Não dependemos mais de metal. O rico suprimento de carbono e oxigênio deste planeta está à nossa disposição. Cada pessoa é independente, mas também é célula da civilização. Ao mesmo tempo, interrompemos nosso ataque aos mutantes. Começamos a nos comunicar com eles, depois a nos casar, antes de nos integrarmos. Porra, um inseto. Isso é loucura. Jiang Shen teve que interromper essa ideia desconcertante. Por algum motivo, um monte de hentai aleatório apareceu em sua cabeça com polvo e tentáculos. Foi uma loucura quando o negro e o branco se casaram pela primeira vez? Ela perguntou. Jiang Shen parou, sem conseguir dizer uma palavra. No século XVII era realmente uma loucura, mas não no século XX. Sem eliminar o outro, a compreensão era a única solução. Então, ela pulou a pergunta irrelevante e apontou para o planeta verde. É como uma árvore gigante. A parte voltada para o sul é a folha, e a parte de trás é o tronco. Levamos um século inteiro para concluir este projeto. A folha fornece a energia e os nutrientes para a nossa civilização formar o ambiente atmosférico deste planeta. A água circula entre as veias e transporta um excesso de energia para a traseira do caminhão. O caminhão é o lugar onde todos vivem. Jiang Shen seguiu o dedo dela. Ele murmurou para o planeta meio verde, meio vermelho. Esta árvore é muito grande. Não é tão grande assim. Comparado ao universo inteiro, é mais como uma semente, disse ela calmamente. E os humanos? Todos os neo-humanos vivem sob a folha. Todos são independentes e um grupo coletivo. Então quem é você? No momento em que perguntou isso, Jiang Shen viu a sombra se transformar em uma forma diferente. Um gracioso vestido de princesa substituiu o uniforme imperial. O rosto amarelo ficou branco pálido, com o nariz adunco. Eu sou a consciência principal do ninho. Toda a consciência nasce de mim, então eu sou a rainha. Quanto à forma, posso ser Wu Zetian, posso ser Elizabeth ou Ekaterina. Não possuímos mais o conceito de arte, então eu só pude pesquisar em registros históricos para mostrar as figuras que surgiram ao longo da história. Ponto. E por que você está me mostrando isso? A rainha olhou para Jiang Shen. Espalhar a semente da civilização para lugares mais distantes. Jiang Shen prendeu a respiração. Embora, como personificação da consciência, ele não precisasse respirar. A rainha continuou. Usamos nosso telescópio biológico de alta resolução construído para confirmar o status do planeta-mãe. Embora todos os registros sejam de 20,5 anos de distância, com base na comparação de estatísticas planetárias, confirmamos seu nível de civilização. Com base no tempo, vocês estão no início do século XX. Você está ultrapassado em comparação a nós. Então decidimos voltar. Há 94 anos, finalmente construímos uma nave de colonização capaz de garantir nossa sobrevivência. Para evitar a travessia de dimensões, decidimos atravessar o universo tridimensional. Traremos sua civilização e ajudaremos você a se relacionar com a natureza. Como uma declaração de guerra, a rainha declarou a cruel realidade. Mas não precisamos da sua ajuda.
disse Jiang Shen, inquieto. Embora ele soubesse que mesmo que dissesse isso, eles não se importariam. Assim como o Homo erectus e os Neandertais acabaram perdendo para o Homo sapiens, os humanos veem o Homo sapiens como seus ancestrais, dos quais evoluem para o humano moderno. O sangue deve acompanhar a evolução da civilização, e nós concordamos com o sangue. A rainha pronunciou as palavras cruéis sem emoção. Espere, você não disse que viajou para um mundo paralelo? Jiang Shen percebeu algo. Sim. A rainha piscou e olhou para Jiang Shen sem expressão. A visão o deixou extremamente inquieto. Infelizmente, as palavras da rainha fizeram com que seu desconforto se tornasse realidade. Estamos atualmente localizados em seu planeta natal. Isso é impossível. Jiang Shen estremeceu de repente. Como ela sabe que eu posso viajar interdimensionalmente? Como ela pôde confirmar minhas coordenadas naquele mundo? Espere, Lin Lin. Vírgula. Os olhos de Jiang Shen se arregalaram de repente ao perceber isso. Se Tinting estivesse morando em Lin Lin, então o que Lin Lin viu devia ser do conhecimento de Tinting. E, considerando a situação atual, Tinting devia ser capaz de se comunicar com a Rainha da Harmonia. A partícula de Klein. A rainha levantou a mão enquanto um raio vermelho escuro se formava em sua mão. Enquanto o tempo existir, então isso deve existir. Então você obteve o canal de comunicação entre Lin Lin e eu. Jiang Shen disse em voz baixa. Mensageiro da quarta dimensão. Se Lin Lin sabia suas coordenadas daquele lado, não havia razão para Tinting não saber. Não, disse a rainha sem emoção. Estamos chocadas com a facilidade com que vocês conseguiram atravessar dois mundos. E o mundo em que vocês nasceram é o mundo em que chegamos vindos do buraco de minhoca. Isso é real. Vírgula. O olhar de Jiang Shen oscilava entre o planeta e a rainha. Embora quisesse dizer muita coisa, não conseguia pronunciar uma única palavra. Momento depois, Jiang Shen falou com uma voz suave. Qual é o propósito de você me contar isso? Planejamos convencê-lo. Convencer. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas, pois não conseguia entender o significado por trás das palavras dela. A rainha desviou o olhar de Jiang Shen para o planeta de duas cores. Pensávamos que nosso mundo estava desconectado do mundo original e que as informações que obtivemos por meio da evolução não poderiam mais ser compartilhadas com os sobreviventes. Mas a situação logo mudou. As partículas de Klein que enviamos foram finalmente recebidas e guiaram com sucesso um de nós que acreditava em nós. Ele usou a si mesmo e a tecnologia biológica para se transformar e se tornar uma antena para a nossa comunicação. Com a nossa orientação, ele evoluiu com sucesso para o que esperávamos e se comunicou com criaturas de uma área inteira. Mais importante ainda, ele até conseguiu dividir um ovo. Selecionamos 12 cidadãos. Convertemos suas consciências em ondas de partículas de Klein e os enviamos para aquele ovo com o mensageiro. A distância que não poderia ser percorrida com o corpo pôde ser percorrida por meio de uma mensagem. Felizmente, encontramos a maneira de retornar ao mundo original. Mas, infelizmente, aquele ovo foi destruído pelo seu comportamento tolo. Mas, felizmente, e surpreendentemente, ainda preservamos os indivíduos. Ela foi capturada por inteligência artificial, colocada em um abrigo nuclear e trancada no mundo virtual antes de finalmente conhecer você. O ovo foi destruído? Seria a missão militar de Liu Ding destruir alguns mutantes extremos. Ele já tinha ouvido Shunan falar sobre essa missão antes. O canhão biológico que lançava raios vermelhos que destruíam os equipamentos eletrônicos de toda a área. Não era um mutante, mas os paraquedistas que a Harmonia enviou ao mundo. Jiang Shen engoliu em seco com dificuldade. E você me descobriu através da Lin Lin. Isso mesmo. A rainha assentiu. Foi uma agradável surpresa descobrir você. Se estiver disposto a se juntar a nós, posso garantir que, mesmo que a seleção natural chegue ao novo mundo, ainda poderemos preservá-lo. Me preservar? E as outras pessoas? A rainha disse descaradamente. Eles doarão sua matéria orgânica, virar comida. Assim como a seleção natural da humanidade nos tempos antigos, o Homo sapiens, após a destruição do Homo erectus e dos Neandertais, optou por tratá-los como comida. Quando ele pensou nisso, o suor escorreu pela sua testa, embora ele fosse apenas a personificação da consciência. Vou ter que te decepcionar.
Já que você sabe que posso transitar livremente entre dois mundos, então deve saber que é impossível me pegar. Tudo bem. A rainha não demonstrou nenhuma emoção. A tarefa principal é conquistar o novo mundo. Quanto à terra morta do mundo original, era mais uma lembrança. Mesmo que Jiang Shen não estivesse disposto a se render, eles expressariam seu arrependimento, no máximo, sem sentir qualquer compaixão. Jiang Shen ficou em silêncio. E qual é a sua escolha? A rainha disse calmamente. Eu rejeito. Jiang Shen estava em paz. A rainha ficou em silêncio por 2 segundos. Esta é uma escolha errada. Vocês não têm capacidade de nos impedir. É assim mesmo. Se eu entendi corretamente, o mundo em que você está agora, e a Suprema, atualmente governa o mundo original, segundo a nossa definição. Eles são um oponente difícil, embora impotentes diante de nós. Partículas de Kulene podem destruir a maioria dos equipamentos digitais. Dominou? É muito cedo para dizer que dominou. Só você perdeu, e eu ainda não perdi, disse Jiang Shen sem mudar de expressão. Na nossa perspectiva, você não tem capacidade de se defender deles. Diante de armas aéreas, qualquer arma terrestre é inútil. E foguetes de combustão causavam dano substancial às criaturas, mas ao Supremo que abandonou seus corpos, o dano era quase insignificante. A única coisa que eles podiam usar era PEN. Embora houvesse muitas maneiras de se defender contra a PEN com a tecnologia do século 22, que azar da porra. O embaixador da harmonia está a caminho do mundo moderno enquanto a ameaça do Supremo irrompe no apocalipse. Estou muito curioso. Com peças mecânicas, como você consegue viajar pelo espaço interestelar? Por que precisamos de peças mecânicas? Retrucou a rainha. Jiang Shen ficou atordoado. Não há necessidade de peças mecânicas. Talvez por causa de sua arrogância como uma civilização de nível superior, a rainha não evitou a pergunta e continuou a explicar. Você já ouviu falar do urso d'água? O que é aquilo? Tardígrado. Embora o menor tardígrado tenha apenas 50 micrômetros de tamanho, ele é conhecido como a criatura mais resiliente da Terra, pois poderia sobreviver no espaço sideral sem quaisquer medidas de proteção. Fatos provam que, sem assistência externa, criaturas ainda poderiam realizar viagens interestelares. Uma criatura de 50 micrômetros poderia, então uma criatura de 50 quilômetros naturalmente também poderia. A arca da evolução está navegando em sua direção. Já que você a rejeitou, então, no final, permitirei que você encontre nossa força. Quando a voz diminuiu, a rainha acenou com a mão e a cena mudou novamente. Era um polvo gigante. Ele balançava lentamente os tentáculos nas costas e silenciosamente atravessava o universo sem limites. Um inseto velejador. De repente, esse nome estranho surgiu na cabeça de Jiang Shen. O inseto veleiro tinha 50 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Seu formato era semelhante ao de um martelo com vários furos nas laterais. Havia cílios na parte traseira. O meio era formado por membranas em forma de guarda-chuva que podiam se contrair ou expandir até um raio de 40 quilômetros. Partículas de luz intensa brilhavam atrás das membranas de carne. Embora Jiang Shen não conseguisse adivinhar os princípios de funcionamento, Jiang Shen sentiu que a membrana era semelhante a uma vela solar gigante, usando a pressão de radiação exercida pela luz solar. Apenas pela estrutura, era um motor de propulsão inoperante. Jiang Shen não conseguia prever sua velocidade de cruzeiro, embora não devesse ser muito baixa, isto é seleção natural. Jiang Shen observou a vela passar por ele e a observou se distanciar. Ele queria dizer algo mais numa tentativa de reunir mais informações. Espere. Nesse momento, seu campo de visão escureceu novamente. Um ouro post-apocalíptico capítulo 482. A crise distante e conexão espiritual terminou. Parecia um sonho longo. Jiang Shen abriu os olhos e encontrou um olhar vazio. Pelas suas pupilas negras, ela também deveria ser acordada do seu sonho em breve. Jiang Shen deu 2 passos para trás. Ele estava hesitando se deveria sair furtivamente do quarto antes que Lin Lin tivesse tempo de perceber o que havia acontecido. Mas, enquanto ele contemplava, as pupilas cristalinas começaram a ser cobertas por uma fina camada de névoa. Os lábios dormentes se fecharam. Instantaneamente, 2 pensamentos passaram pela sua cabeça. Esse foi meu primeiro beijo. Esse pervertido finalmente deu em cima de mim.
Seu rubor se estendeu do rosto até as orelhas antes de cobrir seu pescoço pálido. Perverter. O grito de agonia saiu do tom porque ela estava muito emocionada. Jiang Shen esfregou o nariz, sem graça, pois não sabia como confortar Lin Lin e parecia envergonhado. Song Jiao revirou os olhos para Jiang Shen antes de sair para afrouxar as correias de Lin Lin e começar a confortá-la, que estava sem dúvida triste. Calma, Lin Lin. Jiang Shen estava te salvando. Como eu poderia explicar isso? Sem terminar a frase, Song Jiao também começou a se sentir estranha e ficou em silêncio. Parece impossível de explicar. Song Xiaoron tinha um sorriso irônico no rosto. Beijados por tanto tempo. Yao Yao fez beicinho, pois seu ciúme era claramente evidente. No momento em que Jiang Shen estava preocupado em como explicar isso a Lin Lin, um som forte de batidas veio da porta. Jiang Shen se virou e viu a Junhua uniformizada, parada na porta, sem nenhuma expressão no rosto. Embora eu não queira interrompê-lo, agora mesmo traço. Vamos conversar lá fora, disse Jiang Shen imediatamente quando a Junhua estava na metade da frase. A Junhua examinou brevemente as meninas no laboratório e acenou para Jiang Shen. Ok. Ela balançou o rabo de cavalo e saiu sem problemas. Aconteceu alguma coisa? Song Jiao parecia preocupado. Jiang Shen ficou emocionado, olhou para Song Jiao e sorriu para ela. Não se preocupe. Aquele sorriso fazia as pessoas se sentirem calmas, mas inquietas ao mesmo tempo. Song Jiao caminhou até Jiang Shen e segurou sua mão. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, por favor me diga. Com certeza nos olhos, Jiang Shen apertou a mão de Song Jiao e prometeu. Definitivamente, se você pudesse ajudar. Ponto. Com passos rápidos, entrando no centro comunitário, o rabo de cavalo de Anjunhua balançava para frente e para trás. Ao lado dela estava Jiang Shen, com uma expressão tão séria quanto a que ele jamais tivera. O sinal de comunicação da base Fishbone está bloqueado. Eu sei disso. Existe algum outro método para contatar as pessoas do campo 27? Só existe um canal de comunicação. Anjunhua balançou a cabeça. Ela chegou à sala de comando. Ela parou e abriu a porta. Quando Jiang Shen entrou, ela o seguiu. Os dois pararam em frente à mesa de comando. Anjunhua pressionou o dedo no dispositivo de detecção de impressão digital e abriu o holograma. Como está a situação lá fora? Há 300 robôs quadrúpedes reptile e 1.200 drones de ataque Viper nos cercando. Anjunhua tocou no mapa, e os densos pontos vermelhos apareceram ao redor da base. Duas janelas pop-up apareceram, registrando as imagens e especificações do reptile e do Viper. Ambos eram unidades padrão da PAC. Como coronel da divisão mecânica, Anjunhua conhecia bem as especificações dos dois robôs. A primeira era conhecida como uma plataforma de batalha todo-terreno, e a última era conhecida por seu desempenho equilibrado e design inteligente de inteligência artificial, o que lhe rendeu o nome de assistência de batalha pelos soldados do PAC. A força na base. Apenas 500 novos recrutas concluíram o treinamento recentemente. 327 pessoas da divisão de caçadores e 8 RPGs, relatou Anjunhua. E os nossos drones? Perguntou Jiang Shen em voz baixa. Eu os desliguei. Por quê? Jiang Shen olhou para ela. Ela parecia estar esperando por essa pergunta enquanto apontava para o mapa holográfico. Há um dispositivo de sequestro de sinal KN-30 aqui. Sua funcionalidade não serve apenas para sequestrar o canal de comunicação, mas também para sequestrar a comunicação entre o terminal de drones e os drones. Podemos ter certeza de que eles têm uma vantagem absoluta em tecnologia da informação. Mesmo se enviássemos drones para a batalha, há uma grande probabilidade de que eles pudessem sequestrá-los. Esse certamente era o estilo de Anjunhua. Jiang Shen olhou para ela. Não viu nenhum sinal de medo em seu rosto. Mas fazia sentido, ela não tinha coisas estranhas como emoções. Pensando profundamente, Jiang Shen pensou por um tempo antes de olhar para Anjunhua. Poderíamos estabelecer comunicação com a Assist State através do sistema subterrâneo. O sistema subterrâneo foi capturado. Assim que a comunicação cessou, enviei batedores imediatamente. Anjunhua apontou para o local entre a base Fishbone e a sexta rua. Embora os subsistemas do sistema subterrâneo estivessem bloqueados por divisórias, elas serviam principalmente para impedir a entrada dos mutantes.
Com uma ferramenta de solda, foi fácil invadir o túnel subterrâneo. Então a única coisa com que podemos contar na base são os 500 novos recrutas e o corpo de caçadores. Jiang Shen começou a franzir a testa. Devido à proximidade, os foguetes eram ineficazes. Os novos recrutas não seriam de grande utilidade e, no máximo, prestariam assistência nos disparos. O corpo de caçadores era a força de elite do NAC, o que certamente deixava as pessoas mais à vontade. Mas eles estavam enfrentando uma força mecânica de mais de 1000 unidades. Com 800 corpos feitos de carne, conseguiriam derrotar a força do Supremo. Qual você acha que é a nossa probabilidade de vencer? Com as mãos sobre a mesa, Jiang Shen olhou para Anjo Yunhua. 50%. Mesmo com o seu comando. Jiang Shen ficou surpreso. MHMM. Anjo Yunhua assentiu, com uma severidade rara no rosto. A base tem uma ampla reserva de granadas EMP, mas se for o reptílio Viper, o nível de pulso da granada EMP só poderia causar danos mínimos ao sistema de detecção da unidade aliada, o que o faria parar temporariamente. Não temos uma reserva de armas EMP potentes. Então não os empenhe. Podemos usar os canhões eletromagnéticos, as pitons, o RPG Reihou 42, rifles. Podemos usar fogueiras. Sem sinal elétrico, podemos usar fumaça. Enquanto houver esperança, não podemos desistir, ordenou Jiang Shen. Isso terá que acontecer. Mas tenho medo do céu. Anjo Yunhua olhou para cima. Se eles realmente controlassem o cajado de Deus, não teríamos chance de vencer. A haste de tungstênio caindo do céu. A lança invencível, desprotegida por qualquer escudo. Talvez somente o sistema de escudo sagrado pudesse defender seu ataque. Existe realmente uma possibilidade de ganhar? Espere. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Ele fechou os olhos. Depois de um longo momento, abriu-os abruptamente. Deve haver uma haste de tungstênio. Anjo Yunhua olhou para ele. A probabilidade é baixa. Não, ou melhor, há apenas um. Jiang Shen olhou para o mapa holográfico enquanto a certeza começava a aparecer em seus olhos. Razão? Jiang Shen relembrou o que o acadêmico Qin lhe disse à conversa com a rainha dos insetos. Porque somos diferentes, e isso é motivo suficiente. Com os braços cruzados, Anjo Yunhua pensou por meio minuto. Ela fechou os olhos. Eu vejo. Desde o início, foi uma guerra sem prisioneiros. Se tivessem uma segunda chance, não haveria necessidade de salvá-la. Apenas uma barra de tungstênio poderia destruir o coração do NAC. A ordem estabelecida em Yuangai voltaria ao caos. Somente quando o deserto se transformasse em caos, os humanos digitalizados teriam a esperança de substituí-los como governantes da Terra. Jiang Shen se lembrou de tudo que Lin Xuan fez. Além de matar o experimentador do Fallout Shelter 027, tudo o que ele fez foi trazer o caos ao deserto. Tanto o NAC quanto o Supremo devem ser eliminados. Porque o resultado desta guerra ficaria registrado na história. A razão pela qual eles não fizeram nada foi que também não tinham confiança para vencer. Enquanto o Fishbone puder durar até que a ajuda da Sixth State do acampamento 27 chegue, eles não perderão. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 483, o último grilhão. A atmosfera no muro era deprimente. Soldados escondidos atrás de coberturas ansiosamente esfregavam o gatilho, mirando nos robôs em ruínas a centenas de metros de distância. Tinha um corpo circular cheio de pernas curtas, fluídas, mas poderosas. Se não fosse pela metralhadora assustadora e pelo lançador de granadas no topo, sua aparência seria bonitinha. O que são essas coisas? Um recruta se moveu em torno de seus braços doloridos enquanto dizia com desconforto. Se o réptil vier, lembre-se de mirar no buraco de observação, os 4 buracos na parede. O soldado ao lado deles também parecia inquieto, mas por causa de sua experiência atravessando o deserto, ele não parecia muito assustado. Como essa coisa se parece com um réptil? Ok. O recruta engoliu em seco. Talvez ele tenha pensado que o primeiro ok não soou confiante, então ele respondeu novamente. A força mecânica desconhecida cercou a base, deixando todos os sobreviventes tensos. Os soldados de engenharia arrastaram as armas pesadas e munição ao longo da parede em silêncio. As armas incluíam a Piton, a Reihou 42 e as granadas EMP.
Os sobreviventes retiraram os pneus de borracha do armazém, encharcaram-nos com gasolina e esperaram pela ordem de Jiang Shen. Em frente ao centro comunitário, Jiang Shen, usando uma armadura T3, olhou para os soldados na praça com um rosto solene. Eles eram os soldados de elite do NAC, o corpo de caçadores liderado por Ma Zhongchen. 200 esqueletos cinéticos e 14 armaduras poderosas. Todos estavam inexpressivos e encaravam Jiang Shen, parado sob a estátua da Mãe da Garra da Morte. Seus companheiros já estavam na muralha e o CNA, ao qual juraram lealdade, enfrentava seu maior desafio. Como todos os sobreviventes, Jiang Shen também enfrentava esse desafio. Se ele abandonasse tudo ao que escapasse para o mundo moderno, mesmo sem o apocalipse, ele ainda poderia usar a tecnologia que tem agora para estabelecer uma força que estivesse no auge do mundo. 20,5 anos-luz. Portanto, há 94 anos, a seleção natural que partiu em 1922 está a caminho da Terra moderna. Realisticamente, a velocidade deveria ser de apenas 1/10 da velocidade da luz, no máximo 1/8. Considerando a fase de aceleração e desaceleração nas duas pontas da jornada, ainda levaria pelo menos 100 anos para chegar à Terra. E o tempo de 100 anos era mais do que suficiente para que ele vivesse uma vida feliz. Se ele escolhesse não mudar sua expectativa de vida. Mas ele não conseguiu fazer isso. O motivo? Obviamente por causa da sua responsabilidade. Com a cabeça apontada para uma arma, era certamente uma sensação obscura. Jiang Shen olhou para o reflexo da estátua no chão e sorriu de repente. Porra! Quando é que eu vou ter medo? Nesse momento, Lin Shaoen apareceu no canal de comunicação de Jiang Shen e disse com uma voz intermitente. Posso interpretar isso como se a negociação tivesse falhado. O cajado divino na órbita síncrona observava tudo de cima. Jiang Shen, com a armadura de poder à frente dos soldados, obviamente não escapava de seus olhos. Quando você teve a ilusão de que eu planejava negociar com você? Jiang Shen sorriu e olhou para a opção bloquear na tela do holograma e fechou o canal de comunicação. A voz de Lin Shaoen cessou de repente. Jiang Shen ergueu a cabeça e o braço de ferro para o céu claro, mostrando-lhe o dedo médio. Fogo. Os sobreviventes ao lado dos pneus jogaram fora os isqueiros que tinham nas mãos. Ponto. Com a fumaça espessa subindo, a base Fishbone usou a maneira mais primitiva de enviar um sinal de ajuda. Quando a Syststate e o Camp 27 viram a fumaça na direção de Fishbone, eles responderam imediatamente. Todas as unidades aguardam ordens. Concluam os preparativos em 1 minuto e corram para a base em meia hora. Rápido. Rápido. Sob o rugido estrondoso de Shenguego, os soldados embarcaram nos caminhões. O portão se abriu imediatamente, e o primeiro corpo liderou o ataque, seguido pelo segundo corpo. Os 2 helicópteros também decolaram com canhões eletromagnéticos e paraquedistas blindados para prestar assistência à base. O primeiro e o segundo corpos tinham apenas 1000 pessoas restantes para guarnecer no campo 27, com todos os outros retornando na rota para defender a base. Dentro do tanque, Shenguego olhava para a fumaça subindo com as sobrancelhas franzidas. O que aconteceu? Ao mesmo tempo, a Sexta Rua também começou a mobilizar seus soldados. Quando os patrulheiros no portão descobriram a fumaça da base Fishbone, Zhao Gang imediatamente liderou 2/3 da força do terceiro corpo, juntamente com 1000 mercenários ainda sob contrato, na direção de Fishbone. O canal de comunicação foi bloqueado. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Shuna olhou para o comando Stand-by na empresa pública com preocupação. O inimigo não apenas bloqueou a comunicação, como também sequestrou o canal de comunicação entre a base Fishbone e a Rua 6. Para evitar suspeitas, a qualquer solicitação enviada por Shuna, o inimigo usou o comando ambíguo Stand-by. Mas quem poderia ser? Shuna olhou para o mapa do holograma e ficou pensando. Enquanto os 3 corpos estavam sendo mobilizados, a batalha fora do muro de Fishbone também começou. Fogo. Os morteiros lançaram uma série de projéteis eletromagnéticos antes de explodirem fora do muro. O réptil equipado com lançadores de granadas continuou a disparar com explosões acontecendo por toda a parede. Restos de concreto voaram enquanto muitos aços reforçados ficaram expostos. Os soldados protegidos lutaram bravamente e revidaram com rifles em punho. No conflito contra as armas, a blindagem de nitrogênio recentemente equipada à força se mostrou útil.
Os soldados deixaram os estilhaços voarem acima de suas cabeças enquanto levantavam a Heiharu 42 para trás da cobertura. Eles usaram seu rugido para dispersar qualquer medo que tivessem. Fogo. O foguete foi lançado e voou alto antes de cair em alta velocidade, direcionado ao robô réptil que escapava. Boa merda. O som da explosão interrompeu sua voz. O barulho alto transmitiu a vibração abaixo dos pés de todos. Droga. O portão foi arrombado. Na guerra moderna, um muro não servia para muitos propósitos. Um robô quadrúpede de alta velocidade avançou em frente ao portão e explodiu o C4 em seu corpo, destruindo todo o portão de aço. O portão leste está perdido. Repito. O portão leste está perdido. Reduz a linha defensiva. Levantem o canhão eletromagnético. Rápido. Como o rádio estava bloqueado, o controle só podia ser feito pelo alto-falante na base, o que tornou toda a cena caótica. O réptil que invadiu a parede rapidamente virou sua arma e começou a disparar seu furioso poder de fogo contra a parede. Os soldados que não conseguiram se esquivar a tempo caíram no chão, deixando um rastro de respingos de sangue na parede. Bem. Com um rugido alto, um soldado mergulhou no chão, desviou das balas acima de sua cabeça e jogou uma granada EMP abaixo do muro. O ruído estático preencheu temporariamente a cena da batalha enquanto o réptil mais próximo desligou imediatamente, e todos os outros pararam. Ao mesmo tempo, uma chuva de balas laranja veio do lado do apartamento. O corpo de caçadores, escondido atrás de coberturas de solo, apertou simultaneamente o gatilho contra o réptil e a víbora que atravessaram a parede. As balas se espalharam por toda a superfície de aço. Ao mesmo tempo, o canhão antitanque tipo 99 desceu da muralha, liberou seu poder e deixou enormes crateras na muralha e no chão. Os soldados na muralha começaram a recuar, o que levou a batalha ao chão. A família dos soldados recuou para a mansão e centro comunitário. Homens com alguma força e até mesmo algumas mulheres fortes receberam rifles para permanecer na linha de frente e defender as pessoas que mais importavam. O centro comunitário e a mansão de Jiangshen eram a principal prioridade do ataque do Supremo, e os soldados do NAC não deixariam seu plano dar certo, pois não cederam terreno. No escritório no último andar da mansão, Jiangshen, usando uma armadura elétrica, olhou para fora. A linha de batalha avançava gradualmente em direção à mansão, com os soldados já recuando para o muro do quintal. Os estilhaços voadores chegaram a arranhar o vidro à prova de balas e a deixar rachaduras semelhantes a teias de aranha. Passaram-se apenas 5 minutos. Ele olhou para as horas na tela e respirou fundo. Você vai? A voz de Sun Jiao veio de trás dele. Ela estava encostada na porta com uma PK-2000 pendurada na frente do peito. Pelo esqueleto cinético em seu corpo, juntamente com a expressão em seu rosto, sua intenção era óbvia. Claro. Estou lá para trapacear. Por que você está me seguindo? Disse Jiangshen. Se for um robô, então esse método deve funcionar. Mas, de qualquer forma, era arriscado. Trair? Sun Jiao não entendeu suas palavras, mas isso não a impediu de mostrar sua determinação. Protegendo esta casa, disse Sun Jiao seriamente. Jiangshen ficou em silêncio. De repente, uma forte explosão veio de fora da mansão. Parecia que algo explodiu contra a parede. Tome cuidado. Você também. Sun Jiao olhou para Jiangshen e sorriu. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.